Olá, estamos aqui então no canal Tradução Juramentada Viabilizando Sonhos. Estamos numa nova fase aqui no canal e eu estou fazendo a cobertura aqui do Encontra 2019 e hoje com vocês eu trago aqui o Pablo, lá do Colégio de Tradutores Públicos de Buenos Aires, e eu vou deixar a palavra aqui com ele para ele explicar um pouquinho o que ele está achando aqui do Brasil, o que ele está achando aqui do Encontra, né? Do que ele falou brevemente aqui na palestra dele e o que mais ele quiser contar, a trajetória dele, que eu acho que é interessante para todos nós aqui do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar umas palavrinhas aí com colegas e curiosos, talvez, que querem saber um pouco mais da nossa atividade. Meu nome é Pablo Palacios. Eu fui convidado, de fato não fui eu diretamente convidado, mas quem foi convidado foi o colégio, né, de tradutores, o Colégio de Tradutores Públicos da cidade de Buenos Aires. Então o convite chegou no nome da presidente do colégio, que graças a Deus não pôde vir. Então, como ela não podia vir, disse: Pablo, você que é o presidente do Tribunal de Ética, já que eu não posso ir, você estaria disposto? E claro, já tinha a mala pronta quando ela falou isso para mim. E dessa forma cheguei aqui, queria fazer uma apresentação, contar um pouco qual é a realidade da tradução pública e não pública na Argentina, né? E foi assim que eu preparei algumas coisas, que por uma parte eu apresentei o que queria, o que eu trouxe para apresentar, e também eu aproveitei um pouco as conversas prévias à minha. E achei interessante porque as discussões que eu escutava, né, nos presentes, tinham muito a ver com as mesmas discussões que nós temos lá na Argentina a respeito da tradução e tal. Talvez não idênticas, mas sim as preocupações dos tradutores e a relação com as autoridades e as normas que regem a atividade e a assinatura digital e a apostila. Então, achei muito interessante as discussões prévias. Então, eu como que dividi um pouco a minha apresentação entre o que eu tinha preparado e o que eu preparei um pouco assim na hora para dar chance também a continuar com esses debates que eu tinha escutado com meus predecessores no dia de hoje. Então eu apresentei um pouco como é que funciona a tradução lá, que tipos de tradução ou de tradutores existem, quem estão os tradutores literários, os tradutores técnicos-científicos, os tradutores públicos, mas comecei com uma classificação prévia, que seria essa classificação ou esse tipo de tradutores que são tradutores porque apenas conhecem 2 idiomas. E essa é uma realidade que nem todas as profissões têm. Não é um problema, não é uma realidade com a qual tenham que lidar outras profissões. E eu dava o exemplo de, não sei, ninguém acorda de manhã dizendo: eu tenho uma dorzinha aí no estômago, querida, traz uma faquinha que eu vou fazer uma operação rápida para tirar um apêndice que está me incomodando. Isso. Não, o médico é reconhecido socialmente e ninguém inventaria isso, como ninguém pensaria em fazer um monte de coisas que estão nas mãos de determinados profissionais. A tradução é como que tem muita gente que vai para a tradução, né? E que chega no escritório dizendo: olha, eu poderia traduzir esse documento, mas pedem assinatura de um tradutor público. Que engraçado. Pronto, então escutamos não é tão a mesma fácil. coisa aqui. Claro, já com meus anos já não sinto tanta raiva como antigamente. Raiva mas no começo devo reconhecer que não era nada agradável, né, escutar essas coisas. Mas enfim. E o tradutor público, passando já à parte mais específica dos tradutores que estudam para exercer algum tipo de tradução, a tradução pública lá está nas mãos das universidades, né? É um estudo, um curso superior universitário. Só quem se forma numa universidade pode depois exercer como tradutor público. Então, o que acontece? Qualquer um que quiser estudar o curso
tem chance de estudar em universidade pública ou privada. Terminado o curso, tem que se matricular num colégio profissional. Aí, digamos, para não falar do país todo, que eu nem teria condições de falar no que acontece em cada um dos estados provinciais da Argentina, mas, por exemplo, em Buenos Aires tem 2 colégios profissionais, um da província de Buenos Aires e outro da cidade autônoma de Buenos Aires. Então, quem quiser exercer, ou tem que se matricular na província ou tem que se matricular no colégio da capital, mas obrigatoriamente quem quiser exercer como tradutor público vai ter que se matricular. Então, essa matriculação obrigatória faz com que os tradutores se sintam, de alguma forma, protegidos, compartilhando realidades, tendo um órgão assim mais formal que pode brigar pelos direitos, defender os direitos de cada matriculado. Enfim, eu acho que o colégio tem suas vantagens. Claro que uma associação também pode lidar com esses assuntos, né? Então, pronto, apenas que na Argentina funciona dessa maneira, né? Não existem as juntas comerciais, ou não é que o registro de comércio assuma um pouco as coisas. Não, a parte comercial não tem tanto a ver, digamos. E conta um pouquinho, então, como você chegou lá, como começou a carreira, porque isso é legal para quem é novato e quer entrar também aqui no Brasil e comparar com o que é na Argentina, é sempre interessante, né? Olha, meu primeiro curso foi Direito. Então, o que acontece? Eu, na época de estudante, eu queria fazer o estudo no serviço exterior, para diplomata. Aí, para diplomata, pediam 2 idiomas, além de espanhol. Inglês, como todo mundo, mais ou menos, pela escola e tal, eu estava um pouco encaminhado, mas tinha apenas esse idioma. Então, na época, começavam os encontros entre Sarney, presidente brasileiro, e Alfonsín, presidente argentino. Essas conversas para criar um mercado ainda não estava muito claro. Pronto, termina sendo o Mercosul. Então achei que o idioma era interessante, com futuro. E aí assim foi que comecei a estudar o idioma, não digo um curso assim mais formal, o idioma. Até que depois as coisas da vida fizeram com que eu não decidisse fazer nada com diplomacia e chegasse a um ponto de conhecimento de português mais ou menos razoável. Então disse, olha, eu já tenho o curso de Direito. Muitas das disciplinas que eu tinha pelo curso de Direito eram válidas, eram reconhecidas no curso de Tradução, porque em Buenos Aires tem uma carga horária muito alta, muito grande de disciplinas de Direito. Então, para mim, era até mais curto, não digo mais fácil, mas menos tempo de estudo. E foi assim que eu decidi dizer, pronto, vou aprofundar os conhecimentos que eu tenho do português. E não demorei pouco, demorei 4 anos igual em terminar o curso de tradução. Mas eu já trabalhava no escritório de advocacia e, enfim, a realidade era outra. Então, terminei finalmente, primeiro me formando como advogado, depois, 10 anos depois, como tradutor público de português. Ótimo, ótimo. Eu te agradeço, então, aqui, a participação aqui no canal. Muito obrigada. Espero que você leve boas recordações lá para Buenos Aires. Tá bom? Do Brasil sempre levo boas recordações. Tá ótimo. Obrigada, então. Tchau, tchau. Obrigado a vocês.